Rádio Fortaleza FM. Você vai ouvir agora na Fortaleza FM 106,1, a rádio da Câmara Municipal de Fortaleza, em cadeia com a Rádio Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Canudos FM 104,9 de Boa Viagem e as web rádios Fetrace, Rádio do Bem de Aracati, Rádio Objetiva de Capuí e Rádio Atitude Popular. Mais uma edição do programa Democracia no Ar, uma conquista dos movimentos sociais de Fortaleza e do Ceará. Apresentação: Souza Júnior e Márcio Rodrigues. Produção: Márcio Rodrigues e Natiele Nascimento. Muito boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Fortaleza FM que sintonizam 106.1. Estamos começando o programa Democracia no Ar, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Estamos entrando no ar também nas rádios Liberdade AM de Boa Viagem, Canudos FM 104.9 de Boa Viagem e nas web rádio Fetrace, web rádio FM Objetiva de Capuí, do companheiro Carlinhos Medeiros, web rádio do Bem de Aracati, web rádio Atitude Popular, que já é a 10ª colocada aqui no ranking das web rádios do Ceará, né, Souza Júnior? De Fortaleza. De Fortaleza, segundo o site radios.com.br, que qualquer um pode acessar. Estamos aqui para abrir espaço àqueles que não têm vez ou voz nos meios tradicionais. Vamos ouvir sindicatos, intelectuais de esquerda, organizações em defesa do meio ambiente, movimentos por direitos humanos e defensores dos direitos difusos. Abrir espaço aos representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possui um canal de comunicação. Este é o programa Democracia no Ar. E na edição de hoje, vamos receber Aécio Oliveira, que é professor de Economia Ecológica da Universidade Federal do Ceará. Fábio Maia Sobral, que é professor da UFC nos cursos de mestrado em Desenvolvimento do Meio Ambiente, PRODEMA, de graduação em Economia Ecológica, de graduação em Gestão de Políticas Públicas e de graduação em Economia, é graduado em Economia pela UFC, mestre em Filosofia pela UFC e doutor em Filosofia pela Unicamp. E também é coordenador do VIES, o Núcleo de Economia Política, que é um programa de extensão da UFC. Além deles, estará conosco o Luiz Carlos Prata Regadas. É formado em Ciências Sociais com a monografia A Repercussão da Mídia no Sistema Eleitoral Brasileiro, em 2009 e 2010. E mestrado em Políticas Públicas com a dissertação Como os blogueiros Luiz Carlos o mestrando, ele é mestrando ainda. O tema da sua dissertação é a repercussão da mídia no sistema eleitoral brasileiro. Com os blogueiros Luiz Carlos e Reinaldo Azevedo construíram opiniões sobre o processo eleitoral de 2014. Agradecemos sua audiência, ouvintes da Fortaleza FM 106.1 MHz. E começamos agora o programa Democracia no Ar de hoje, dia 8 de julho de 2016. Um espaço aberto aos movimentos sociais. Conosco também o nosso apresentador mestre, que é Souza Júnior, Hélio Malveira na técnica e a produtora Natiele Nascimento. Eu gostaria de já introduzir o Luiz Carlos aqui para que ele nos faça um relato daquilo que aconteceu na última sexta-feira, dia 1º de julho de 2016. Hoje é dia 6, não é dia 8, é dia 6. Desculpem, eu vi. 5. Hoje é dia 5. Olha, eu já estou lá na frente. Vamos lá, gente. Estão muito apressados. Luiz Carlos vai nos resgatar aquilo que foi a apresentação do chanceler Celso Amorim. Ele veio para fazer uma palestra, né, da posição altiva e ativa, né, da chancelaria brasileira durante os governos Lula e o início do primeiro mandato de Dilma, é isso? Os dois governos. Segundo mandato, claro. Os dois governos do Lula, né? Boa tarde a todos, ouvintes. Boa tarde a todos presentes, né? O ministro Celso Amorim, ex-ministro, começou conversando, dizendo que ia ser uma conversa amiga, para tratar do seu tema, do seu livro, né? Que é sobre política altiva e ativa da política externa brasileira. No caso do livro, ele cita 3 momentos importantes para a política brasileira durante o período do governo que esteve à frente do Lula, né? 2002 até 2010,
que era sobre o Irã, a política nuclear do Brasil, que se aproximou com a Turquia para para mostrar que não havia nenhuma bomba atômica lá, e à época os Estados Unidos queriam de qualquer forma invadir, e a política amigável do Brasil sempre tentando encontrar o meio termo para a situação, sobre o fato do Ramallah, que ele considera e sintetiza como sendo a aproximação do Brasil aos países da África, os países árabes, e Doha, né, que foi uma política comercial com a Organização Mundial do Comércio, que leva o título, não tem nada a ver pela capital de Doha, né, no Catar, mas sim pela localidade, pelo tratado que foi assinado com a organização, né. Ele mais à frente indaga, né, como pode o Brasil ser um quinto país em território, o quinto em população e o sétimo em economia, e não ser considerado um país grande, né? Ele tratou também que o Brasil não deveria somente contribuir com simples temas da agenda política da economia mundial, agenda CITES, como a gente chama, e sim deveria ter uma política independente, autônoma, altiva e ativa diante dos fatos que estavam acontecendo no mundo devido à sua grandeza. Ele citou o caso como um professor lá mexicano dizer que o Brasil era um time que jogava abaixo da sua liga. Ou seja, vem a tratar de como Nelson Rodrigues dizia que o Brasil, os brasileiros eram, né? Que tinham um verdadeiro complexo de vira-lata, né? Mais à frente na sua palestra ele cita Santo Agostinho, APU de outros autores, o propósito ético. Ele diz que o propósito da política externa brasileira era servir o bem, era que o país deveria demonstrar solidariedade, sobretudo com os países mais fracos. Citou o caso da Bolívia, aquele problema que o Brasil teve com a Bolívia devido ao gás, onde a imprensa bateu muito em cima dessa política brasileira, mas ele também citou mais à frente que em nenhum momento o Brasil ficou sem gás. Diferentemente dos países da Europa, que se viam do gás da Rússia, ficaram sem gás naquela época devido aos problemas de preço do gás. E o Brasil passou por esse problema, o ajuste foi muito pequeno e não faltou gás para ninguém, e ajudou também a Bolívia e foi ajudado, né? Ele também tratou do tema do Mercosul. Ele disse que o Mercosul foi criado na época do presidente Sarney e do argentino, o presidente Raul Alfonsín, com o objetivo de unir a América do Sul para evitar conflitos, porque o Brasil, a América do Sul, tinha saído recentemente da ditadura militar e era importante unir esse país, principalmente para evitar e eliminar a rivalidade que existia entre o Brasil e a Argentina, para evitar qualquer motivo que desse justificativa dos militares voltarem ao poder. A Muri cita também a política externa brasileira que esteve à frente no caso da Venezuela. Quando houve um golpe de Estado na Venezuela, ele deixa bem claro isto, que houve um golpe de Estado lá, assim como acontece um golpe de Estado no Brasil, e o Brasil esteve à frente, formou um grupo dos amigos para a Venezuela para combater o golpe e tentar encontrar uma saída eficaz para o momento. E teve sucesso, né? Citou também o caso do Brasil à frente da integrada e chefiada da Força de Paz no Haiti, onde o Brasil teve participação tanto na segurança como desenvolvendo programas de agricultura familiar e da merenda escolar. E diz também que o racismo é incompatível com a democracia e que nós temos sim no Brasil um racismo e este deve ser combatido a qualquer custo. E também falou que alguns políticos no Brasil dizem que a OMC é um órgão ideológico. Ele, como assim, ideológico de esquerda? Com as ideias de Lord Keynes, que não tem nada de esquerdista nem nada, era um britânico economista da mercado liberal e tudo, que foi sucedido até pelo outro grande economista do século XX, que não estou lembrando o nome dele no momento agora. É o Friedman, né? Que era outro grande capitalista, neoliberal e tudo.
E também cita a importância do Brasil, citou também a importância do Brasil na OMC diante de lutas como vitoriosas, que foi no suco de laranja e também até pelo fim de subsídios, né? Dos fins dos subsídios, do anti-dumping, né? Que é a política americana de subsídio para os seus produtos. Não só a americana, né? A europeia também. Mas no caso específico ele citou aqui do suco de laranja do Brasil, do anti-dumping, né? Que dificulta a concorrência com os mercados. Foi mais ou menos essa excelente palestra do ministro Celso Amorim na Universidade Facete na última sexta-feira. Bacana. Obrigado pelo relato, Luiz. Eu gostaria de convidar o professor Aécio para que ele possa começar a fazer um comentário. O Souza Júnior também quer fazer uma intervenção. Na verdade, é uma provocação para o professor Aécio, para o professor Fábio Sobral também, né? Que tem a ver com a questão da economia e essa questão da solidariedade entre os povos. Recentemente, se espalhou nas mídias sociais uma interpretação de que o preço do feijão teria sido aumentado, chegou a esse preço absurdo, né? Por conta de uma doação de 615, chegaram até a falar em 1.000 toneladas, quando na verdade são 615 toneladas que o Brasil fez a Cuba, né? E tem essa provocação, tem a ver porque eu vi um comentário em que mostra que essa quantidade representa, em termos de produção de feijão no Brasil, 0,00018%, que equivale a, por exemplo, 18 centavos em relação a R$1.000. Então, no comentário que eu vi nas redes sociais, diz assim: esses economistas de Facebook, né, não procuram estudar aquilo que a economia realmente ensina. Então, o preço do feijão tem nada a ver com a doação que foi feita a Cuba. Então, eu queria que os professores, né, que conhecem bem essa área, né, fizessem um comentário sobre isso, sobre a importância de um país continental como o nosso Brasil ter uma relação econômica solidária com países menos desenvolvidos e como isso impacta a nossa economia, para o bem ou para o mal. Professor Aécio, por favor. Boa tarde. Bom, boa tarde aos ouvintes da Fortaleza, o pessoal da mesa aqui, né? Espero que a Fortaleza inteira esteja nos ouvindo, né? Pelo menos a Fortaleza inteira. Mas a primeira vez que eu vim aqui na FM, Fortaleza FM, né? E agradeço pelo convite. Estou assim bastante feliz por estar aqui com vocês, ter reencontrado algumas pessoas, Souza Júnior aqui, né? E grande provocador, continua grande provocador. E também ter conhecido o Luiz Carlos, né? O Luiz Carlos Regadas, né? E fez um relato, um resumo do que foi a fala do ex-ministro Celso Amorim, fazendo referência a questões das relações internacionais, né? Brasileiras e tudo mais. Algo que me chamou a atenção. Depois eu entro na história do feijão. Eu queria me reportar um pouco ao que o Luiz Carlos falou, né? O que o Celso Amorim teria falado, né? Como que o Brasil, um território imenso, uma população imensa, não é considerado ou não se impõe como um grande país. Aí eu queria fazer o contraponto dizendo o seguinte: como que o Japão, um território minúsculo, população pequeniníssima, é a terceira economia do mundo. Então tem algo aí que não tem a ver com a quantidade, com a expressão, a dimensão quantitativa, né? Como as estatísticas mostram. Nem com a territorialidade. Pois é, nem com territorialidade, né? Então, circunstâncias históricas, evidentemente, né? E cultura e principalmente o movimento
movimento que o capital faz pelo mundo, definindo quem vai ser grande e quem vai ser pequeno. Na verdade, é esse movimento que se articula, né, internacionalmente, do ponto de vista do comércio, do ponto de vista das finanças, do ponto de vista... E a história, a nossa história, né? A nossa história, a nossa cultura, todos sabem, de alguma maneira nós sabemos um pouco, né? Desde a época colonial, que foi esse grande país, né? Que fizeram com ele, e os processos de industrialização, as tentativas de fazer industrialização, de substituir importações, sempre a vinculação com o movimento do capital, ela se impunha. Vai fazer aqui o que interessar ao grande capital internacional. Então, você tem um processo de reprimarização. Que seria? Reprimarização. O que é a reprimarização? Pois é, reprimarização, o que é isso, né? E vou colocar a tese. Um processo de reprimarização e de perda de importância do setor industrial. Para não dizer desindustrialização. Não é que perdeu indústria, nem isso, né? Indústrias foram embora, mas perde importância, né? No caso do Brasil. Reprimarização porque passa a se especializar na produção e exportação de commodities, de bens primários. Né? Isso tem implicações sérias. Por exemplo, a soja, por exemplo, o milho, né? Minério de ferro. Minérios, né? Uma coisa mais recente. Gado. Né? O gado. Carne, né? Quer dizer, gado de corte e tudo mais. Enfim, mas são mercadorias cujos preços são determinados pelas bolsas de mercadorias internacionais. Não é o produtor brasileiro que vai dizer o preço vai ser esse. Não, ele vai ter que aceitar o preço que vier lá desse movimento de capital, né? Nessa esfera de comércio internacional. Então, o que acontece, né? O Brasil avança a fronteira agrícola, devasta a Amazônia e o Cerrado. E destrói o Cerrado. O Cerrado hoje é tido como um bioma em processo de extinção. Quem diz isso é um grande pesquisador do Cerrado, da PUC de Goiás, né, chamado Altair Barbosa. Altair Barbosa. Então, ele pesquisa o Cerrado há muito tempo. Tem um detalhe, tudo tem a ver com feijão. Chega lá, né? Então, você vai... atividade monocultural, você arrasa com qualquer solo. Toda monocultura arrasa qualquer solo. No caso específico do Cerrado, a vegetação do Cerrado, ela tem uma característica. 2/3 dela é de um sistema radicular profundo, ou seja, abaixo da superfície, e 1/3 acima. Tá certo? Então, qual é a função ecossistêmica dessa vegetação? É possibilitar a infiltração da água da chuva, que vão alimentar córregos, rios e aquíferos. Né? Na hora que você chega com soja, por exemplo, as coisas se invertem. Você tem 1/3 para baixo e 2/3 para cima. Isso provoca um processo de vedação. E aí os aquíferos não têm recarga suficiente, né? Porque tem um processo de equilíbrio. A natureza é muito sábia. Tem a recarga e a saída. Isso vai se equilibrando, né? Pelos aquíferos e tal. Alimenta inclusive o São Francisco, indiretamente o Rio São Francisco, pelos rios, né? Que entram do Rio São Francisco, né? Que vão chegar até a bacia de São Francisco. A bacia, que entra na bacia de São Francisco, né? Então alimenta. A gente hoje está falando de transposição do São Francisco. Pela perspectiva que está colocada com a extinção do Cerrado, não vai ter
transposição, porque não vai ter São Francisco para transpor a água. Essa é a perspectiva que a gente tem no Brasil, né? Então, estão fazendo obras aí, daqui a pouco não tem. Tem a obra, mas não tem a água para ser transposta. Então, tem implicações, inclusive, nos rios de São Paulo. Né? Aqueles rios de São Paulo também tem implicação. E o Cerrado é uma coisa, é um bioma importantíssimo do ponto de vista hídrico do Brasil. Importantíssimo. Então, estão acabando com o Cerrado. É um solo pobre. Detalhe. O que é que faz para enriquecer o solo? Enriquecer, entre aspas. Traz agrotóxico, adubo químico e quantidade crescente, porque precisa cada vez mais. E calcário. Calcário. Aquecimento. Calcário. Então, quer dizer, você tem um processo, a devastação, o monoculturismo adotado pelo Brasil para atender a necessidade dos capitais, do capital internacional, traz um sério, né, degradação, altos custos ambientais e sociais para o país. Então, o agronegócio está fazendo esse negócio com a gente, conosco, né? Então, isso... E a Globo está acontecendo, o agronegócio, claro, um comercial, eu não sei se vocês já viram, dizendo que o agronegócio é mil maravilhas. É o máximo. Entendeu? Então, que está na vida da gente e tal. Isso. Quer dizer, graças ao agronegócio nós temos reserva, divisas, né, dólares, não sei o quê. Eles falam isso. Qual o custo disso, né? É inimaginável. Então, o agronegócio, a monocultura, esse avanço de fronteira, compromete a segurança alimentar. Agora eu estou falando de alimentação, de plantas, de feijão, estou falando de feijão, de arroz. Diferente da produção de commodity. Sim, porque aí... São coisas distintas, essas culturas, a soberania alimentar tem a ver conosco, com a população brasileira, que vai comprar, tem que produzir feijão, vai produzir arroz, não é? A gente tem que fazer o banho de dois da gente. Então, na hora que o agronegócio avança, essas culturas são afetadas. E aí a oferta se retrai. Se você junta isso, né? O preço aumenta. Claro que o preço aumenta. Se você junta isso com as mudanças climáticas, a irregularidade das chuvas, a frequência, a intensidade, né? Isso cria problema. A safra de feijão, disseram, não foi boa, eu ouvi na televisão, porque choveu demais quando não era para chover, ou choveu de menos quando precisava chover. Então, isso é efeito, essas mudanças climáticas, isso decorre do tal do aquecimento global, que é provocado pela emissão de gases em virtude do consumo de combustíveis fósseis. Então, olha o modelo que a gente está. O modelo é o automóvel. Então, a gente não vai comer automóvel, não dá para cozinhar automóvel, né? O modelo é o transporte individual, o modelo é o smartphone, o modelo é a tecnologia avançada. E tecnologia não resolve esse problema. Esse aqui é isso que está por trás da história do feijão. Os economistas padronizados falariam assim, porque a oferta diminuiu, o preço subiu. Ok, isso é óbvio. É óbvio, quando a oferta diminui, o preço sobe, a demanda se torna maior do que a oferta. Por que a oferta se retraiu? Aí os economistas padronizados não conseguem dar resposta. Então, quer dizer, essa é a provocação de volta para vocês, para o Fábio e para quem quiser pegar a palavra agora. Vamos lá, Fábio. A palavra está com você. A peteca foi para você agora. Essa exposição do Aécio eu concordo plenamente, né? A produção de commodities no Brasil, né? Quer dizer, está implementando o velho modelo colonial de produção agrícola. Né? O que é que nós tivemos no Brasil? O Celso Furtado fala ciclos, né? Ciclos que são da cana-de-açúcar, né? Do pau-brasil, cana-de-açúcar, né?
café, sabe? Você não produziu uma agricultura que pudesse, inclusive, melhorar a vida das pessoas, porque sempre foi com renda extremamente concentrada. Você tem fazendas sendo criadas no interior do Maranhão na base da expulsão das comunidades. Então você tem um problema gravíssimo. Tem um amigo que trabalha no interior do Maranhão, eles colocam tratores, dois tratores com a corrente de um lado do outro, passam nas casas, quem quiser que corra. Entende? Destroem as casas. As pessoas são expulsas. Entendeu? Para quê? Para produzir soja. Aí você tem um emprego gerado. Que em fazendas desse tipo de soja, você tem uma pessoa que cuida da fazenda. Ela é toda mecanizada, né? Toda mecanizada. É só quem vai colher a soja. Né? Ou melhor, vai primeiro plantar e depois vai colher. E é uma espécie de terra. De quem é a propriedade da terra? Ao invés de você ter pequenos agricultores, famílias produzindo, que pudessem ter uma preservação ambiental, 20% da área preservada do plantio, né, daquelas áreas que já existem. Se tivesse uma preservação ambiental, você tivesse produção sem venenos, porque é uma conta meio fajuta. Você vende commodities para comprar venenos e produtos químicos do exterior, sabe? Professores, mas assim, eu gostaria de fazer uma outra indagação a vocês. Como a gente sai desse modelo, né? Ou seja, é óbvio que a vontade política deve ser o primeiro passo, mas existe uma alternativa, algum estudo, algum modelo onde a gente já tem exemplos aqui dentro do Brasil mesmo? Eu gostaria, inclusive, de questionar vocês a respeito daquilo que são as escolas agroecológicas Floresta Fernandes, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? Esses modelos são viáveis? Já existe algum estudo que comprove isso? Como é que funciona? Assim, eu primeiro vou começar de forma pessimista, tá? Bem pessimista. Há um economista sul-coreano chamado Ha Jun-chang. Ele escreveu 2 livros, os principais. Um é o Chutando a Escada, o outro é Os Maus Samaritanos. No Chutando a Escada ele diz assim: no século XX, dos países que estavam no andar de baixo, somente a Coreia do Sul subiu para o andar de cima, certo? O pessoal diz, não, o Japão, um milagre japonês pós-Segunda Guerra, mas não é bem isso. O Japão era uma potência a partir de 1865, sabe? Quer dizer, em 1905 o Japão era a maior potência militar do Pacífico, na Ásia, no extremo asiático, certo? Que vence inclusive a Rússia na guerra, né, nipo-russa, né, russo-japonesa, né? Então você tem... Fica com as ilhas, né? E você tem então quem subiu para o andar de cima foi a Coreia do Sul. E subiu de forma muito específica. E uma das coisas que a Coreia do Sul fez para subir foi uma reforma agrária. Sabe? Você não tem agricultor lá que tenha mais de 4 hectares. Né? É um sistema desconcentrado da terra. Mas por que foi feito? Porque um país capitalista, né? Mas aí foi feito porque os Estados Unidos temendo... Muita gente acha que a reforma agrária é coisa de comunista. Foi o Eisenhower, o presidente norte-americano, que dirigiu essa reformulação da Coreia do Sul, porque ele ficou com medo de perder a Coreia do Sul para o norte, e ele faz essa reformulação, quer dizer, só subiu para o andar de cima, só foi para o andar de cima porque os Estados Unidos permitiram, né? Então, eu já começo de forma pessimista porque é muito complicado. Você vê que qualquer movimento, qualquer tentativa de se libertar desse mecanismo que o Aécio expôs, sofre os mais graves atentados. A gente tem uma história aqui na América Latina, né, de qualquer reforma social
que você tenta fazer é ser profundamente atacado a partir de estruturas militares, geopolíticas, por golpes militares, agora golpes judiciários, né? Então, agora, você tem alternativas. Que surge? Você falou do MST. O MST fez um movimento magnífico caminhando para a agroecologia, sabe? Para a segurança alimentar, como a AES colocou, né? Para a necessidade de você não construir somente pequenos proprietários, mas assentamentos que tenham trabalho coletivo e coordenado, né? Para que você possa ter uma estrutura que não seja do proprietário que na primeira dificuldade vende, se desfaz e vai embora e deixa para algum grande proprietário. Para os grandes proprietários, porque olha, não existe agricultura no mundo. O pessoal diz assim, bolsas de ajuda. Não existe agricultura no mundo, mesmo a mais produtiva, vamos dizer, do ponto de vista econômico, né, da oferta e da demanda, né, como essa que é a dos Estados Unidos. Não existe agricultura que não seja subsidiada. O subsídio lá é muito mais pesado do que o daqui, né? 50% da produção, do valor da produção, eles recebem 50% a mais do governo. Entende? 50% a mais. Então só que é um péssimo subsídio também para a commodity. Eles dão um subsídio enorme para a produção de milho, sabe? Se você for produzir, né, é uma indústria ligada à produção de milho que investe pesadamente nisso. Então, há uma necessidade urgente, como a AES colocou, climática, ecológica, hídrica, porque sem água nós não vamos suportar, né? Nós vamos ter um racionamento agora em Fortaleza, né? Então, sem água, é hídrico, é ecológico, é econômico. E é interessante... A propriedade, quer dizer, está tudo interligado. É um sistema interligado. Professor Fábio Sobral, professora AES, é interessante que a gente vai ter um racionamento muito em breve. Vai começar, inclusive, essa semana, né? Se eu não me engano. Os consumidores, as pessoas, as famílias vão ter o racionamento. Né? As empresas não, mas né? Aí que tá. Por que a termoelétrica, que gasta o equivalente a 600 mil pessoas, não vai ter racionamento nenhum? Não, tem desconto de 50% na água. Né? Além de pagar metade do valor que consome, né? Como que a gente consegue explicar uma situação como essa, né? Professor, por favor. Então, esse é o modelo, né? Quer dizer, a busca do andar de cima. Quer dizer, a gente, como se fosse possível todos chegarem ao andar de cima. Não é possível. O planeta não permite, não tem recurso suficiente para que todos os países atinjam o andar de cima. Né? Há estimativas, por exemplo, que falam assim, se todos os habitantes do mundo, são 9 bilhões hoje? Não 7,2 bilhões. 7 bilhões, né? Com o mesmo padrão médio estadunidense do hemisfério norte, pega Canadá, não sei o quê, precisaria de 5 planetas Terra. E a gente só tem um, né? Só tem um, né? Mas se for lá de um país da África, um país pobre, bastaria 1/3 desse planeta. Tá certo? Então, o padrão de vida médio de Gana, por exemplo, aplicado para 7 bilhões de pessoas, 1/3 da Terra seria suficiente. Para a gente ter uma ideia do que significa a miséria, né, dessa espécie, né, das condições de vida da espécie humana que estão aí às vistas, né? Então, tudo isso decorre do processo de desenvolvimento capitalista. O mundo é capitalista, sempre foi, nunca deixou de ser, mesmo quando existia a União Soviética e o Muro de Berlim. Mesmo aí, né? Do ponto de vista da relação com a natureza, o mundo da cortina de ferro, né, fazia a mesma desgraça que os países do lado de cá faziam e fazem. Então, o
que a gente precisa pensar urgentemente, quando você fala assim, tem qual alternativa, que modelo, como é que faz então, diferente disso aí, né? Primeiro, um dado importante. Toda produção econômica, qualquer produção econômica significa a extração de recursos naturais, a transformação desses recursos naturais em lixo. Ah, não vai produzir? Produz sim, né? Mas produz as mercadorias que sejam mais rentáveis para o capital, não as mercadorias que sejam importantes para a vida. Então, extrai recursos, transforma em mercadorias, tudo isso é uma cadeia linear, né? E aí tem a distribuição, toda a logística que é instalada para distribuição, tem o consumo e o descarte pós-consumo, lixo. O processo econômico extrai recursos renováveis e recursos não renováveis. Renováveis e não renováveis, ok? Renováveis, ok, se renovam. Mas se renovam dependendo da taxa de utilização. Se você acelera o processo de extração dos recursos considerados renováveis, eles poderão se tornar não renováveis. Porque a natureza precisa de um tempo para se regenerar. É o caso dos cerrados. Por exemplo, o cerrado não tem mais jeito, segundo o Altair Barbosa. Está sem jeito já. Está irreversível. Porque o processo foi tão violento que tornou a possibilidade de regeneração tornou uma impossibilidade. Em 30 anos? Disse o Altair Barbosa. Ele está um problema seríssimo. Então, esse é um dado da vida. É o Museu do Cerrado já. Memorial, né? Memorial do Cerrado. É uma espécie de museu, né? Porque, na verdade, você tem uma amostrinha ali, tá aqui, olha como é que é o cerrado, olha a vegetação, como é que é, aí mostra para as pessoas a memória. Memória é museu também, né? Memória do cerrado. Olha como é que é o cerrado, como é que era. Era assim. É como a Mata Atlântica que também está... Mata Atlântica, né? Quer dizer, você tem traços agora. Tem uns traços aqui. Quer dizer, é 7% do que sobrou quando eu tinha 1.500. Né? Isso. Pois é, a espalhado devastação do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Tem no Ceará também, tem traços da Mata Atlântica aqui no Ceará, no Baturité. Também tem alguma coisa, né? Até em São Paulo eu vi uma reportagem que tem querem transformar a Parque Augusta, é uma luta já antiga lá, que tem ali um restinho de Mata Atlântica, né? O pessoal quer preservar e querem construir lá o shopping, o edifício, e os moradores vivem lutando, resistindo, da Augusta. Para o capital, a natureza é uma coisa, é um objeto para ser utilizado para fazer dinheiro. Né? Na verdade, o que a gente precisa então é mudar a cultura, Vamos isso, lá. professor? Então, o que é que precisa, né? Bom, mudar essa maneira de produzir. Do jeito que a gente produz, a quantidade de supérfluos que é produzida no mundo todo é uma fábula. Smartphones, modelos que se alteram. E aí tem uma estratégia que o capitalismo utiliza, que a gente chama, que a literatura chama de obsolescência programada ou planejada. Planeja a vida das coisas. Tem um livrinho que seja tão tem um livrinho em inglês ainda não traduzido que chama assim Made to Break. Feito para quebrar. Feito para quebrar. Made to Break. Feito para quebrar. Olha, tem outro que fala da história das coisas, que já está trazido para o português, da Anne Leonard, que trata da obsolescência. Então tem a obsolescência programada, planejada, programada. A moda entra nesse processo. Os carros, por exemplo, de antigamente, eu me lembro que um carro durava 20, 30 anos. Né? Ainda hoje você tem carros, né? Como tem em Cuba, da década de 50. Da década de 50. Hoje nós temos carros em Cuba
Hoje é estão 5 funcionando anos. que são da década de 50. Então, imagina você fazer um carro desse, a indústria não vai vender, não vai proliferar, não vai, né, não vai avançar, porque não quebra, dura. Então tem que fazer. E aí a Miriam Leitão vai ficar muito triste, né? Porque Não ela vai não? dizer todo dia, né? Todo dia. Olha, não se compra mais sim, carro nesse Brasil, Então, né? a moda, os modelos, tudo isso acelera o processo. Acelera o processo de destruição dos bens comuns. Quando a gente fala bem comum, está falando o seguinte: isso não é de ninguém, não. Tem uma frase do Marx que ele fala assim: nem mesmo todas as sociedades são donas desses bens. Na verdade, somos não é o Cunha, não, usufrutuários. Não é o Cunha, cuidado. Devemos tratar bem da natureza como se fôssemos bons pais de família. Karl Marx, o barbudo, todo mundo morre de medo, preocupado com a nossa vida, com a natureza. Vamos tratar como se fosse... Isso naquela época que não tinha degradação que existe hoje. Imagine. Se o Marx vivesse hoje. Olha a genialidade do cara. Já percebendo esse processo de destruição. Ele fala assim: esse sistema é tão perverso que precisa do homem, precisa da natureza para se expandir. No entanto, funciona destruindo as forças do homem e da natureza, que são os mananciais da riqueza dele, a fonte de onde que o sistema cresce. É uma contradição brutal. E, brutal. Você mata a galinha que põe ovos de ouro? Precisamos rever, Marx. Muita gente tá precisando. Então, veja o que é que eu estou falando. Em busca de alternativa. Estamos discutindo aqui, né, levantando o problema. Primeiro você tem que conhecer o problema para que a gente possa... para poder buscar saídas. Uhum. Se a gente não tomar consciência, aí você tem razão, mudança cultural. Temos que tomar consciência desse problema. E temos que ter uma altivez e ativez, parafraseando o Celso Amorim. Para sermos altivos, precisamos entender que somos parte da natureza e não donos dela. Para ser altivo. Se quer falar com altivez, primeiro você diz assim: eu sou parte da natureza. Eu não sou... O que é que faz o sistema? Por exemplo, o Fábio chamou a atenção: agroquímico, veneno, agrotóxico, transgenia, semente transgênica. O que é isso? O capital, através dos seus representantes, seus prepostos, descobre um pouquinho das leis da natureza, só que usa contra ela. O que a gente precisa saber é o seguinte: precisamos conhecer as leis de funcionamento da natureza para trabalhar junto com elas. O que se faz é trabalhar contra elas. Esse é o caminho, o princípio que orienta um novo modo de produzir e de viver. Como é que funciona a natureza? Como é que ela se regenera? A gente não sabe. O conhecimento ainda está muito pequeno. Está longe. A biologia não conhece muito bem ainda, né? Então, as espécies, todo bichinho com chifre ou sem chifre é importante. Todo bichinho, né? Professor, só dizer uma coisa: existe uma quantidade enorme de insetos que a gente nem conhece. São os micro-insetos. Não sabe nem o que é. Não conhece e não vai conhecer, né? Dependendo dessa... Um detalhe importante, né? Essa devastação libera vírus, gente. Eles estão lá, sendo controlados. Aí na hora que o habitat é destruído, elas vão buscar outro habitat. Nosso corpo é preferido. Aí aparece, que vocês estão vendo, todo mundo vê, né? H1N1, H1N1, suína, gripe não sei o que, vírus, HIV, ebola, AIDS, HIV. Tava onde? Tava aí, tava lá. Na hora que mexe, aí assanha e vai para algum lugar. Professor, o senhor fez uma afirmação muito importante aí.
o conhecimento atual ainda não sabe como a natureza se regenera. Só que nós estamos correndo o risco de que quando chegar esse conhecimento, não existe mais a natureza para ser regenerada. Será que vai dar tempo para a gente conhecer? Eu falo assim, quando o Fábio começou assim, meu pessimismo, meu otimismo, termina virando pessimismo. Temos que mudar a maneira como produzimos as coisas. Temos que dizer o seguinte, o que é mais importante? Né? Aquilo, né, que é essencial para a vida das espécies, não é só da gente não. Muito bem, temos que aprender muito. Agora, eu tenho a impressão que não vai dar tempo a gente aprender, essa é a tua ideia. Não vai dar tempo não. Eu queria também lançar aqui a seguinte reflexão sobre isso, essa questão existencial. Os dinossauros, segundo os estudos científicos, viveram 50 milhões de anos. E a nossa civilização, enquanto civilização, né, não enquanto espécie, segundo o Darwin, nós temos milhões de anos, mas enquanto espécie de civilização humana, nós só temos alguns milhares de anos. E não tem boa perspectiva em termos históricos. Né? E depois os burros são os dinossauros. Né? E não usam mais. E perceberam que as abelhinhas, o meliponas, que a abelhinha tem ferrão, a melipona não tem, tinham fugido de lá, tinham ido para os serrotes. Foram embora. Mas cadê as nossas abelhinhas nativas, né, que chama? E não tinha mais. Aí tomaram consciência. Mais ainda, a consciência, quando chegou alguém propondo um projeto importantíssimo da implantação de uma fábrica de tijolos. Dizendo assim, vai gerar emprego, carteira assinada, não sei quantos empregos, a gente vai utilizar a matéria-prima que tem aqui, tá ali o barro, a argila que estava ali, tal, e, portanto, isso aqui vai ter progresso. O PIB aqui vai crescer, o PIB vai crescer, o PIB do Riacho do Meio iria crescer. Muito bem, aí aparece um carinha, fala assim, muito bom, muito interessante, vamos ter emprego com carteira assinada, mas eu estava aqui pensando, e quando o barro acabar? Olha a sutileza. Aí todo mundo olhou para ele, quando o barro acabar, não vai ter mais fábrica de tijolo. Muito bem, e nós vamos plantar onde? Matou a ideia. E aí juntaram a consciência, né, com relação ao uso de veneno, ecológica, junto com a consciência social. E passa a atuar como agricultores agroecológicos, não é? Agricultura familiar. Até hoje. Lá a gente desenvolve um projeto, que eu quero fazer a propaganda aqui, faça a maior questão do mundo, né, chamado Semente do Sertão. Gergelim é ela, a semente, e dessa semente a gente está extraindo óleo. Jovens da comunidade aprenderam a fazer esse processo e hoje vendem óleo de gergelim, o doce do gergelim, que eles chamam espécie, a paçoca doce. São coisas que a comunidade adora. E já chegou lá nos Estados Unidos, né? O óleo do gergelim já chegou lá. Pelas vias informais, fora dos esquemas de comércio internacional. Professor, o Luiz gostaria de fazer uma intervenção também? Márcio, importante, como o professor Fábio falou, eu acho que a saída seria a agricultura familiar, porque a agricultura familiar, pelo que eu estive lendo, já abastece mais ou menos 60 e poucos % da alimentação que nós consumimos, né, diariamente. E você dividir no campo, fazendo um projeto de irrigação, como nós temos lá na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, no projeto Mandala, no amigo Chimenez lá, você com uma cisterna com uns 12, 16 mil litros, você pode fazer o seu plantio de mamão, de outras frutas e verduras, vender, e a família passa a consumir tanto o que consome, como passa até a vender e ganhar mais ou menos R$1.000 para cada família, ou até mais, como tem famílias lá que o seu projeto está crescendo. Então, o negócio mesmo que eu acredito é dividir o bolo. Deixar dessa teoria de crescer para depois dividir, de acumular para depois dividir, e nunca dividir no Brasil. Então, nosso problema mesmo são de políticas públicas, e nós devemos
criar vergonha, enfrentar o golpe, enfrentar as elites e partir para cima de uma reforma agrária verdadeira, ou então a gente vai ficar nessa de dar 2 passos à frente e 3 para trás. Regredir e sempre ficar nesses acordos, como o Celso Furtado falava, que naquela época, 1960, das ligas camponesas, que fazer uma revolução agrária e não conseguiu, que as elites não deixaram, fez um acordo e depois rompeu. Lula entrou, tentou fazer, fez um acordo e agora as elites romperam com os acordos e estamos aí regredindo novamente. Então nós devemos, desculpa, o momento pode ser oportuno, mas ir para as ruas, brigar pelos direitos trabalhistas, brigar pela reforma agrária e por nossos direitos. Então nós vamos fracassar e vai ser anos e anos de muito choro e tristeza, porque quem mais sofre é o povo do campo. Luiz Carlos, as antigas bandeiras se renovam, né? As antigas bandeiras se renovam. E sobre o que está acontecendo, reforçando o que você disse, a gente não está dando nenhum passo para frente. Todos os passos estão sendo dados para trás. Nesse sentido, professor Fábio, eu gostaria que o senhor recuperasse algumas informações a respeito daquilo que era o projeto, né, de Brasil, que está indo por terra aí em função do impeachment, né? Ou seja, ainda temos 5 minutos. A possibilidade, né? Eu acho que nós temos aí no projeto do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? O Ministério do Desenvolvimento Social, houve avanços significativos nessa outra perspectiva, né? O próprio investimento em muitas tecnologias novas, né? Exato, quer dizer, então é um problema que precisa ser enfrentado de maneira ampla, não é uma ou outra política, né? Você tem inclusive que alterar coisas profundas no Brasil, principalmente eu acho um dos problemas centrais a propriedade da terra, seja a propriedade da terra urbana e rural. A propriedade da terra urbana é extremamente concentrada, né? Tem até um autor americano que estuda o mercado imobiliário, né? Conhecido na geografia, que é o David Harvey. Ele fala assim, as cidades não são mais para viver, elas são cidades para investir, né? É uma cidade para o investimento, não é para melhoria da qualidade de vida, sabe? E isso a gente paga um preço, a gente pensa que não paga esse preço, mas paga. Quer dizer, uma cidade agressiva, Fortaleza é uma cidade agressiva ambientalmente, né? Criminalmente, socialmente, sabe? Então, quer dizer, não é possível nós termos um modelo que seja voltado só para investimento. A gente tem que voltar a pensar nas necessidades das pessoas, as verdadeiras necessidades humanas, sabe? Porque esse modelo cria psicologia, eu não sou especializado na psicologia, mas pessoas com a psicologia fraturada, né? Imagine a quantidade de pessoas quem não tem aqui na sua família, pessoas tomando antidepressivos, né? Se nós fizermos uma balança aqui, dificilmente alguém aqui à mesa vai estar livre desses detalhes, mas não é uma culpa da pessoa, é um modelo que foi construído, um modelo amplo de, sabe, que é favorável, quer dizer, o sofrimento humano é uma mercadoria valiosíssima para o setor farmacêutico, é valiosíssima para os venenos, é valiosíssima para a guerra, eles estão lucrando imensamente com a guerra. Sabe quem é a dona da maior, eu falei isso num debate de sexta-feira, né, das assistentes sociais, a pessoa não sabia que era isso. Mas as empresas de mercenários são negociadas em bolsa. A maior empresa de mercenários do mundo, a Academy, sabe quem é o proprietário? A Monsanto, que produz sementes transgênicas. Então, a que produz sementes transgênicas e veneno, que é a líder desse setor, tem 5 grandes companhias de produção de transgênico, a DuPont, a BASF, a Bayer,
A Singenta e a Monsanto. A Monsanto é que Só dominou. porcaria, né? Você lembra dos Só produz porcaria. É bom. Pois é, imagina. Aí, Bom pra quem canta Aí- palha. Pra quem, né? por que a Monsanto comprou ela era conhecida durante a guerra do Iraque como Blackwater. Aí mudou de nome para Academy. Ela é a dona da Academy. Por quê? Porque a alimentação é guerra. É uma guerra do capital contra os seres humanos. Entende? É preocupante. Daí a importância, já que estamos falando aqui, solução de movimentos como o MST, né? Para lutar contra essa estrutura agrária, né? Concentrada no nosso Isso, país. você- Porque se depender das elites, isso nunca vai Você acontecer. vê o movimento zapatista. Quer dizer, quem está protegendo os professores hoje, o Estado mexicano matou, aliado com narcotraficantes, matou estudantes há 2 anos atrás. Matou agora 40 e tantos professores em greve. Não usaram mais nem os narcotraficantes. Foram diretamente. Com gente desaparecida e tudo. Quem está sendo a defesa dos professores? O movimento zapatista.